Então, gente, hoje nós falaremos sobre os ácidos, tá? Quem são os ácidos? Ácidos, de acordo com a teoria de Arrhenius, são substâncias que em meio aquoso se dissociam, tá? Ou se ionizam, se dissociam e se ionizam. Se dissociar significa separar. Ionizar significa tornar-se íon. Então, aqui eu tenho o HCl, ele se dissociou, tá? Se separou e nessa separação houve a formação dos íons H+, e Cl-, tá? Onde o cátion é o H+. Daí eu voltei, então, à formação do íon hidrônio. Como assim, Pro? Esse H+, ele está separado do Cl na água, e aí, como a molécula da água, ela tem uma parte polar, ela tem essa parte polar aqui com carga negativa, tá? Então, essa parte negativa, ela vai atrair a parte positiva do H+. E aí eu vou estar, então, formando o íon hidrônio, tá? Então, essa é a teoria de Arrhenius, uma das mais aceitas para estar definindo o que é um ácido. Então, ácido é um composto inorgânico formado por um cátion de H+, um único cátion, e um ânion que pode ser qualquer outro composto que vai estar fazendo ligação covalente com esse H+, tá? Com esse íon de hidrogênio. Vamos aqui à próxima tela, onde ela vai estar definindo dissociação e ionização, como eu falei. Dissociar significa separar. Então, quando eu coloco o ácido em meio aquoso, ocorre a separação entre o hidrogênio e o outro elemento X, que forma o ácido. Eu vou ter, então, uma separação. Só que nessa separação ocorre a ionização, que é a formação dos íons, certo? Vamos aqui agora para a próxima tela, onde é a classificação dos ácidos. Os ácidos, eles podem ser classificados como hidrácidos quando eu não tenho a presença do oxigênio no meu ácido, e oxiácido quando eu tenho a presença do oxigênio. Então, eu trouxe aqui, ó, um hidrácido, que é o HCl, um ácido forte, e um oxiácido é por conta aqui, ó, da presença do oxigênio, certo? Trouxe aqui mais 3 exemplos para a gente estar classificando como hidrácido e oxiácido, embora esse exemplo já seja repetido, né? Aqui eu vou ter um hidrácido, aqui eu vou ter um oxiácido e aqui também um oxiácido. Olha a presença do oxigênio aqui. Então, a classificação entre oxiácido e hidrácido é devido à presença ou à ausência do oxigênio na fórmula do meu ácido, na composição do meu ácido. Um ácido, ele é classificado ainda como monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. Aqui essa classificação está relacionada à quantidade de hidrogênios ionizáveis, tá? Então, se eu tiver um H ionizável, eu vou ter um monoácido. Se eu tiver dois Hs, então eu vou ter um diácido. Aí a gente vai fazer aqui uma ligaçãozinha só para a gente estar treinando. Veja, um monoácido seria esse aqui por causa da presença de apenas um H. Diácido seria o H2SO4, o ácido sulfúrico. Triácido, eu vou ter o H3PO4, que é o ácido fosfórico, e o tetrácido eu teria o ácido salicílico, tá? Então, aqui a gente vai ter a classificação quanto ao número de ácidos ou de hidrogênios ionizáveis. Eu posso também estar trabalhando com a força do meu ácido, classificando os meus ácidos quanto à sua força. Um ácido, ele é classificado como forte, fraco ou moderado. Quando é que eu tenho um ácido que é forte? Quando o seu grau de ionização ele for superior a 50%, tá? Como assim, grau de ionização? Grau de ionização é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas. Então, eu vou fazer uma divisãozinha e essa divisão vai me dar um percentual.
ionizadas quer dizer que se separaram e se tornaram íons. Nem todas as moléculas de ácido que eu vou estar colocando no meu meio aquoso, elas vão se dissolver. Quanto mais elas se dissolverem, mais forte vai ficar a minha solução, mais forte quer dizer que é o meu ácido, tá? Então, eu sei que um ácido é forte quando o seu grau de ionização der superior a 50%. Quando é que ele é moderado? Moderado é se ele tiver entre 50% e 5%, certo? Então, eu vou ter um grau de ionização, uma força de ácido moderada. E quando é que eu vou ter um ácido que é forte? Que é fraco? Quando ele é menor que 5%, certo? Então, aí eu vou ter um ácido que é fraco. E quanto às propriedades, quais são as características dos ácidos? Eles são eletrólitos, quer dizer que conduzem corrente elétrica quando está em meio aquoso, tá? São eletrólitos. Atuam sobre a cor de indicadores, ou seja, quando neles há a presença de indicadores, então há uma mudança de cor. E aí já a gente vai falar sobre o indicador e como é que fica a cor do ácido, tá? Alguns deles, principalmente em alimentos, apresentam sabor azedo, por exemplo, como ácido acético no vinagre. Aí dá a característica de azedo. Como o do limão. Eu vou ter o sabor azedo no limão devido à característica do ácido presente no limão. Reage com base formando sais e águas, como assim? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o ácido clorídrico mais o NaOH. O que vai acontecer? Vai acontecer uma reação de neutralização que vai formar um sal, que vai ser o NaCl, o sal de cozinha, mais água. Então, houve uma neutralização quando eu reajo um ácido com uma base, tá? E reage com carbonatos e bicarbonatos formando CO2. Então, aqui eu vou ter as características de um ácido. Na próxima tela aqui, então, eu trouxe a cor, o indicador e como é que fica na presença de um ácido, certo? Aqui, ó, veja só. O indicador violeta de metila, quando é colocado na presença de um ácido, ele torna a solução amarela. Se eu pegar o indicador vermelho de Congo, ele vai tornar a minha solução azul. Se eu usar o bromotimol, aí a minha solução vai ficar amarela. Então, eu preciso entender qual a cor que o meu indicador vai dar ao meu ácido. Então, eu preciso aprender essa tabela para não confundir com uma base, por exemplo. Porque se eu botar o violeta de metila, ele vai deixar a base, ó, azul púrpura. Então, eu já sei que ali é uma base, não é? Se eu tiver uma substância e eu não souber se é ácido ou se é base, então eu tenho que saber que cor é que o meu indicador vai estar mostrando, tá? Referente ao ácido ou referente a uma base, tá? E aí, a gente vai mudando aqui para a próxima tela. Acabou. E, enfim, gente, é isso aí, tá? Na próxima aula, nós falaremos da nomenclatura dos ácidos, tá? Aprenderemos algumas regrinhas e trataremos de mais sobre esses ácidos, tá? A gente vai falar das bases nas próximas aulas.